Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e só agora vou falar sobre o jogo da seleção brasileira, que ontem venceu o Paraguai por 1 a 0, gol de Vinícius Júnior. E assim, né, me parece que foi uma mudança de postura bem legal comparada ao jogo contra o Equador. O Brasil conseguiu ser mais ofensivo, mostrou coisas interessantes, né? Assim, a gente está vendo ainda uma seleção em formação, é apenas o segundo jogo sobre o comando do Ancelotti. A gente pôde ver o Rafinha jogando, a gente pôde ver algumas coisas diferentes. Eu acho que o Matheus Cunha, apesar daquele gol perdido inacreditável, né, que ele pôde cabecear para o gol e cabeceou para o meio da área, ele mostrou qualidades. Eu acho que o Bruno Guimarães teve sua melhor atuação com a seleção brasileira, o que é uma conquista, né, já que é um jogador importante lá no Newcastle. Eu acho que a zaga deu uma melhora interessante, né, com as novas escolhas do Ancelotti. Eu acho que laterais ainda vai ser um ponto crítico, né, porque o Brasil realmente está sofrendo com a falta de alternativas para as laterais, né, mas assim, no contexto geral, é uma atuação legal do Brasil. O Brasil conseguiu se impor e ter mais volume sem jogar de uma maneira insegura dentro de campo, né? Porque eu acho que isso também é aquele negócio, não adianta nada você ser ofensivo e agressivo se você dá muita alternativa para o adversário, como acontecia com o Diniz. O problema da seleção do Diniz não era a seleção ser defensiva, retranqueira, né? Tipo assim, o problema é, ela era exposta. O time ia para ataque, era agressivo, tentava pressionar, sabe o que acontecia? Deixava muitos espaços, muitas fragilidades, e aí perdia muitos jogos, né? Não à toa com o Diniz a gente teve pela primeira vez 3 derrotas seguidas na história do Brasil, pra você ter uma ideia, né? Não é comum isso na nossa história. Então, eu acho que assim, a gente tem aí essa situação, até eu acho que assim, olhando ontem o jogo, né? Ver o Ancelotti lá na beirada do campo é um negócio fantástico, né? Isso não dá pra negar, né? E assim, eu acho que assim, ainda é muito cedo pra gente criar expectativas pra Copa, mas a verdade é que essas próximas datas FIFA vão ser importantes para ver o progresso da seleção. E eu acho que a própria Copa do Mundo é uma ótima oportunidade de melhora e evolução. Eu acho que o Ancelotti vai ter uma liberdade muito grande para trabalhar, ele vai poder trabalhar a metodologia dele com muito menos amarras do que ele teve nessa última temporada lá no Real Madrid. Infelizmente, no Real Madrid, nessa última temporada, eu senti ele muito preso pelo fato de que ele tinha que trabalhar o time naquele 4-3-3 com o Mbappé, entende, né? Tipo, não que eu ache que o Mbappé é o problema do time, longe disso. Eu acho que o problema maior é a montagem do elenco em si, que assim, não era a mais adequada, subestimou muito essa questão da profundidade dos atletas, né? Pouquíssimas opções na zaga, nas laterais. E aí complicava o trabalho, o meio-campo ficou desestruturado, não teve uma alternativa ao Kroos e é aquele negócio, né? Quando você vai somando todos esses fatores, você acaba tendo mais obstáculos para o trabalho fluir bem, né? E agora no Brasil, por mais que seja um trabalho de seleção, pouco tempo, eu acho que ele está tendo a liberdade total para montar a seleção do jeito que ele achar melhor. E nesse aspecto, acho que tem mais chances de ser bem sucedido. Então, assim, há muito talento ali, há muita qualidade, principalmente do meio campo para frente, embora é nítido que essa seleção ainda pode sentir a falta de um centroavante goleador, ao mesmo tempo sentir a falta de laterais mais impactantes no jogo. Mas ainda assim, nem a Argentina, que foi campeã do mundo, era uma seleção extremamente completa, né? E eu acredito que essa vitória contra o Paraguai ela é positiva de vários aspectos, porque eu acho assim, o Paraguai não é uma seleção tão fraca como muita gente pensa. É uma seleção que, inclusive, vem tendo algumas performances bem positivas recentemente. Então, eu acho que assim, a vitória é boa, ela poderia ter sido maior, o Brasil produziu chances para conseguir mais gols, mas de qualquer maneira, eu acredito que no contexto geral, o Brasil ainda precisa de muito mais para, obviamente, sonhar com um hexacampeonato em 2026. Porém, acredito que a Copa mais longa, não é muito mais longa, é um jogo a mais, né? Tipo, mas a verdade é que assim, isso vai afetar também no tempo de treino que as seleções vão ter, isso vai, obviamente, afetar no tamanho de descanso entre os jogos. Então, assim, isso pode ser a oportunidade necessária para o Brasil fazer uma fase de grupos tranquila e quem sabe evoluir o suficiente para no decorrer da Copa se tornar competitivo o suficiente. Eu acho que, assim, são datas FIFA importantes que vêm pela frente. Não acho que para conseguir vaga a Copa, porque vamos ser sinceros, o esforço para conseguir ficar de fora da Copa é muito maior do que o para classificar. Tipo, é muita seleção sul-americana que vai e eu não acho que o Brasil, mesmo mal treinado, esteja seja ainda muito difícil, né, conseguir ficar de fora, porque há muitas seleções com nível técnico muito fraco aqui. Então, vamos ver o que acontece, né? Tô bem ansioso aí para as próximas, quem diria, né, ansioso para os jogos da seleção, porque foram 3 anos pós
a Copa de 2022, porque ver a seleção brasileira era um tormento, era uma tortura. Tipo, esse período do Dorival, do Fernando Diniz, do Ramon Menezes, foi um dos piores períodos para acompanhar a seleção em muitos e muitos anos. Agora, a gente tem um técnico histórico aqui comandando, né, que é o caso do Carlo Ancelotti, um dos maiores nomes da história do futebol, e vamos ver aí o quanto que ele vai conseguir de progresso nesse passar de tempo. Mas eu já gostei mais dessa partida da seleção do que eu já tinha visto com qualquer jogo com o comando do Dorival. Isso eu posso confirmar mesmo. Então, gente, por esse vídeo é isso. Duplo nos comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal. E é claro, assim, só falar do Vinícius Júnior, ainda tem um pouco de dificuldade, tem muita pressão de jogar na seleção, mas é bom para ele fazer um gol e é meio simbólico que ele, né, que é o cara que mais se desenvolveu sobre o comando do Ancelotti lá no Real Madrid. Existe o Vinícius antes e depois do Carlo Ancelotti no Real. É muito bom que ele tenha sido o primeiro a marcar sobre o comando italiano na seleção brasileira. E eu acho que é nítido também, né, que os jogadores estão esperançosos e ansiosos pelo progresso sobre o comando do treinador italiano. Então, gente, por esse vídeo é isso. Duplo nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.